Sejam bem-vindos ao canal da EPEA 4.0. No programa de hoje nós vamos apresentar uma pessoa que nem eu, também foi egressa do curso de administração. E além de egressa do curso de administração, ela foi minha orientanda de projeto final. E é muito interessante essa história porque as nossas histórias acabam se conectando. E por que eu estou dizendo isso? Porque durante alguns anos eu trabalhei no ambiente corporativo, em empresas privadas, e muitas vezes a gente sente o chamado, de que algo não está muito bem, A gente começa com aquele gás, trabalhando, workaholic, Às vezes até matando aula para quem começa a estagiar, no período que ainda está estudando. Mas existem alguns momentos que não necessariamente só aquela função ou só aquela tarefa elas alimentam a nossa alma, Elas nos trazem os desafios que fazem com que a gente realmente tenha aquele brilho nos olhos, aquela vontade de acordar todos os dias disposto para poder seguir em frente. Isso aconteceu comigo muito cedo e aconteceu também com essa pessoa. E foi por isso também que me motivou, assim que eu consegui assumir o cargo na diretoria de gestão estratégica, e nos 3 anos que eu trabalhei lá, de fazer um convite para uma pessoa que eu me atrevo a dizer, e eu acho que com propriedade, ela é a pessoa mais nova que conseguiu assumir esse cargo dentro da administração pública nessa instituição, no Cefet-RJ. Então a Priscila, com 27 anos, ela conseguiu assumir um cargo de direção CB4, que muitos professores às vezes trabalham a vida inteira almejando esse cargo e não conseguem. E eu digo com muita seriedade que ela conseguiu isso com muita competência, porque não foi porque ela foi minha aluna que eu fiz esse convite, e sim pela postura profissional dela, pela dedicação, pelo comprometimento e pela disciplina que ela sempre mostrou de realmente desejar ver uma instituição melhor. Então, eu não posso continuar falando um pouquinho dessa história sem me emocionar um pouquinho mais, e por outro lado também não posso aprofundar muito para não dar um spoiler do que ela vai contar um pouco para vocês. Mas é uma experiência e é um exemplo que vale a pena ser seguido. Com vocês a palestra da Priscila Paiva. Boa tarde a todos, aos meus futuros colegas e amigos e futuros administradores. O meu nome é Priscila Paiva, eu sou uma egressa daqui do curso de Administração Industrial do Cefet Rio de Janeiro. Eu tenho 28 anos e me formei aqui pelo curso em 2013. Atualmente eu sou uma servidora pública federal, eu passei para o concurso do cargo de administração daqui do Cefet e trabalho aqui desde 2014. A minha carreira profissional, ela não começou na área pública, e sim na área privada. E a minha intenção hoje aqui é falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência profissional e sobre como os ensinamentos adquiridos durante o meu curso me ajudaram a chegar aonde eu estou hoje. E para começar, se eu pudesse deixar aqui para vocês 3 dicas, eu acho que eu falaria para vocês o seguinte. A primeira, façam networking. A segunda, sejam competentes. E a terceira é que saibam que em todos os momentos vocês estão sendo observados. E aí, por que eu trago isso? E aí eu acho que vocês em todo momento vão conseguir fazer o paralelo dessas 3 tópicos com a minha vida profissional. Então vamos começar. Como eu falei, eu comecei lá na área privada, no Banco Bradesco S.A., uma empresa multinacional. E como que eu fui para lá? Bom, essa história começa da seguinte forma. Eu sou católica e frequentava uma igreja católica ali no bairrozinho onde eu morava, na Tijuca. E eu estava trabalhando no encontro de jovens, que iriam fazer esse encontro de jovens naquela igreja. E uma pessoa me viu trabalhando na organização daquele evento. E virou para mim e falou: Priscila, você não gostaria de participar do processo seletivo do Banco Bradesco? As inscrições estão abertas e eu acho que você teria chance de repente de passar. Eu, é claro, no momento falei que sim. Perguntei para ela como que eu deveria fazer, qual seria o passo a passo. Ela me falou que eu teria que entrar num site para me inscrever, fazer algumas provas e participar de um processo seletivo. Bem, aqueles processos seletivos que a gente aprendeu e estudou um pouco durante o nosso curso de administração. E aí eu fiz todo o passo a passo e no final eu fui aprovada. Comecei a trabalhar numa agência lá em Botafogo.
Fiquei lá mais ou menos uma semana. E depois chegou a notícia de que eu iria ser transferida para uma outra agência. E qual agência? A agência que justamente aquela pessoa que tinha me convidado para fazer a prova do Bradesco chefiava. Ela tinha ficado sabendo, né, que eu tinha passado para esse concurso e acabou me puxando para trabalhar com ela na agência. Era uma agência Prime da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar lá. Então, enfim, foi um momento assim, de muito aprendizado, de adquirir muito conteúdo, de desenvolver a minha questão profissional no período na área privada, né? E eu estava muito bem, eu estava conseguindo, tinha acabado de ganhar um prêmio na área de mobilidade, no primeiro local, assim, na agência regional dali, da Zona Sul ali. E logo em seguida, mas aquilo para mim já não era o suficiente. Eu estava percebendo que aquilo já não estava me motivando, que acordar para ir trabalhar no banco já não era o que estava, enfim, já não me deixava feliz. E aí um certo dia eu virei para a chefe, que à época já era uma outra pessoa, minha chefe já tinha mudado, conversei com ela e falei que eu queria sair do banco porque eu queria seguir o que eu acho que eu sempre quis, que era trabalhar numa empresa na área pública, né, com estabilidade, fazer algum concurso público. E aí ela, acho que ficou bem surpresa, mas me deu todo o apoio e eu saí dali e comecei a estudar para concurso. E uma amiga minha, sabendo que eu estava estudando para concurso, falou que tinha aberto as inscrições para cá, as inscrições para fazer o concurso para o Cefet Rio de Janeiro. Eu na mesma hora me inscrevi, estudei e passei. E aí eu lembro direitinho, como se fosse hoje, do dia da minha posse. Né? A minha posse foi aqui no Cefet Rio de Janeiro, aconteceu ali no Auditório 1. E aí eu lembro que nesse dia foram apresentados todos os diretores do Cefet. E para mim, assim, imensa surpresa e uma grata surpresa, 2 dos diretores do Cefet tinham sido ex-professores meus do curso do DPEA daqui de administração. E aí, ao mesmo tempo que deu aquele alívio e aquela felicidade de ter visto pessoas que eu admirava tanto e que eu sempre gostei, enfim, que eram exemplos para mim ali, me deu um certo alívio e ao mesmo tempo uma sensação de ufa, que bom que eu fui uma boa aluna. E aí, enfim, fiquei na torcida para ir cair na diretoria de um deles 2. E consegui, né? Eu, graças a Deus, fui designada para trabalhar na diretoria de um ex-professor meu, onde, enfim, também foi assim um período muito gratificante. E, então, assim, passei o final de semana, né, depois da minha posse, né, o sábado e domingo, ansiosa para segunda-feira chegar, para começar a entrar em exercício aqui no Cefet. E aí chegou a segunda-feira, a terça, e logo na primeira semana minha de trabalho foi um grande baque. Porque eu, como tinha vindo da área privada, comecei a comparar muito, né, o meu trabalho da área privada, a estrutura da área privada com a área pública. E eu comecei a perceber, só para vocês terem uma noção, no Banco Bradesco, na primeira semana que eu entrei lá, eles disponibilizaram uma pessoa para ficar o tempo todo ao meu lado, me ensinando todas as rotinas do banco. Eles me levaram em todos os setores do banco para conhecer os chefes, para saber o que cada um fazia, quem eu deveria procurar nos diversos casos, ou diversas rotinas que pudessem existir. Além disso, sempre que eu era promovida no banco, eu lembro que a minha chefe ela virava para mim e falava: olha, você vai ficar treinando agora, assim como você foi treinada, você vai treinar a nova pessoa que vai assumir a sua função e além disso você vai escrever um manual para ela com todas as rotinas e todos os procedimentos que ela deve fazer. E quando eu cheguei no Cefet, e vejam, esse não é um caso específico do Cefet, isso é o que a gente observa muito na administração pública. Eu não sabia quem procurar, eu não tinha essa questão desses processos, né, de saber como que eu deveria agir. E ainda para piorar a minha situação, logo em seguida o meu chefe à época, ele me convidou para ser a substituta dele. Imaginam vocês, sempre que ele entrava de férias, eu ficava desesperada, porque eu ficava com medo de repente acontecer alguma coisa e eu não saber, não conseguir dar conta, não saber o que eu deveria fazer. E aí, ora pois, me veio quem? A cabeça, professora Carmelita. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas foi com ela que eu aprendi a questão do mapeamento de processos. Foi a minha grande salvação.
e durante uma reunião da nossa diretoria, eu falei sobre essa questão do mapeamento. E aí apresentei, e o diretor à época, uma pessoa assim que, enfim, eu tenho um carinho muito grande, ele super apoiou. E quando nós começamos a fazer ali na DIRAP um mapeamento de processos da nossa diretoria. Bom, e aí foi passando o tempo e tudo mais, e uma outra grande surpresa acontece na minha vida. Né? Houve uma mudança na diretoria de uma das diretorias daqui do Cefet, e quem assumiu também foi uma ex-professora minha do curso, e que por acaso do destino também tinha sido a minha orientadora durante o curso. E ela me fez um convite de trabalhar diretamente com ela, né, no departamento aqui dentro do Cefet. E aí eu, enfim, aceitei o convite, e hoje, olhando para trás, eu vejo que foi assim uma das decisões mais acertadas da minha vida. Porque eu pude ver na prática a diferença entre um chefe e um líder. Eu pude perceber na prática realmente o como a gente vê que não é só aquele chefe que diz que está preocupado com você, mas que você sente que está preocupado com o seu crescimento pessoal e com o seu crescimento profissional. Eu pude realmente perceber essa grande diferença. Né? Bom, e para finalizar aqui com vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar uma frase, mas é a seguinte, uma frase até clichê, né? Mas que hoje em dia faz todo sentido para a minha vida. Trabalhe com o que você ame e não terá que trabalhar mais nenhum dia da sua vida. E isso realmente é super verdade. Hoje em dia eu afirmo isso para vocês. Então, só retomando aquelas 3 palavrinhas que eu falei lá no início, que pode ser um mantra que a gente pode combinar aqui entre a gente, que é: façam networking, sejam competentes e saibam que vocês estão sendo observados a todo momento. Eu desafio vocês, né, enfim, encorajo vocês a trazerem isso para o ambiente da universidade. Aproveitem aqui para fazerem networking, aproveitem aqui as aulas para adquirirem o máximo de conhecimento que vocês conseguirem, e aproveitem também para lembrar sempre que o coleguinha que está do seu lado hoje, ou o seu professor, pode vir a ser o seu futuro chefe ou o seu futuro colega de trabalho. Então, eu queria aproveitar e agradecer ao canal da EPEA 4.0 pela oportunidade. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, compartilhem e marquem os seus amigos. E muito obrigada, e desejo muito sucesso para todos vocês, e desejo de coração que vocês encontrem aí o caminho profissional de vocês. Sucesso a todos!